Hoje, irmãos, nós vamos falar de um assunto imensamente importante para o nosso conhecimento dentro de todas as explicações que a doutrina espírita nos dá. Vamos falar da obsessão. Este aqui é um tratamento de desobsessão, não é? Então, nós vamos, aproveitando essa oportunidade, falar da obsessão e da desobsessão. O que será, né, a obsessão? Ela é um dos males mais comuns que atacam a humanidade com o agravante de não ser reconhecida nem nas suas formas simples ou nas formas complexas, pelo desconhecimento reinante das verdades espirituais. O mundo lá fora não está preocupado com as verdades espirituais. E este desconhecimento dessas verdades faz aquele ambiente propício para que a obsessão se instale e comece a perturbar as pessoas. Para se reconhecer a obsessão, não é preciso ter conhecimento da vida. É preciso, aliás, ter o conhecimento da vida fora da matéria. É preciso ter o conhecimento das atividades dos espíritos, das propriedades mediúnicas, enfim, saber algo acerca da vida espiritual. Não basta ouvir dizer que este ou aquele indivíduo está obsediado para se concluir que a obsessão é um fato. É preciso saber como se produz, como se manifesta e, o que é mais importante, como pode e deve ser evitada. Porque os males só podem ser combatidos quando se conhecem as causas que o produzem. Vocês veem agora, por exemplo, que nós estamos aí às voltas com essa gripe nova, para a qual não há vacina ainda. Por quê? Porque não se sabe exatamente o vírus, a bactéria, não foi isolado, e então não se produziu ainda a vacina para poder combater o mal, não é? Então, quando se conhece acerca das causas que produzem aquela situação, fica muito mais fácil para que se possa combater aquele mal, não é? Mas vamos ver uma definição do que é a obsessão. Vejam bem, é uma definição forte que está lá em A Gênese, há outras, mas nós gostamos desta porque, como trabalhamos com a desobsessão há muitos anos, nós sentimos que é exatamente esta que dá a dimensão do que seja a obsessão. Então vamos lá. A obsessão é o domínio que alguns espíritos conseguem sobre certas pessoas com o objetivo de escravizá-las à sua vontade. Vejam, irmãos, é o domínio. Aí a gente vai pensar assim, mas domínio não é muita coisa, não é falarmos domínio. Não, é isso mesmo, é o domínio que alguns espíritos desencarnados, lógico, não é? Porque nós também somos espíritos e a gente nunca pode esquecer disso, não é? É o domínio que alguns espíritos conseguem sobre certas pessoas. Com que objetivo? Com o objetivo de escravizá-las à sua vontade. Eles querem realmente e conseguem esse domínio da criatura encarnada. A obsessão, irmãos, se nós formos buscar historicamente, ela não é nova, não é invenção da doutrina espírita, não. Desde que o homem se fez na face do planeta, a interferência dos espíritos também se fez. A interferência, as perturbações, o processo obsessivo, não é? Está
envolvendo a humanidade desde que o homem se fez na face do planeta. Né? Então, ela não é coisa nova. Mas, se nós formos considerar a época de Jesus, nós vamos encontrar ali nos evangelhos, nas narrativas dos evangelhos, nós vamos encontrar casos que vamos reconhecer de pronto como processos obsessivos. Não é? Então, havia muitas referências, que nós não vamos adentrar a isso, porque o nosso tempo nem nos permite. Mas todos se lembram daqueles episódios do menino que foi levado a Jesus, que caía ora na água, ora no fogo, não é? E outros tantos obsessos, chamavam-se naquela época possessos, não é? Que eram levados a Jesus para que pudessem ser curados, entre aspas, ou melhor, libertados. Né? Eles vieram ter com Jesus e foram, né? Muitos deles foram por Jesus libertados. Porque a atuação dos espíritos, a atuação boa ou a atuação má, sempre se fez. Né? Passamos um parênteses aqui, porque o nosso objetivo é que se compreenda exatamente o que é obsessão, para que se possa, naqueles 3 itens que eu coloquei, para que se possa evitá-la. Porque esse é o objetivo do esclarecimento, não é? Então, façamos um parênteses para tecermos algumas considerações básicas que vão facilitar a nossa compreensão. E nós vamos falar aqui da afinidade. Afinidade, essa grande lei, não é? Grande lei vigente no universo inteiro, a lei de afinidade. Então, nós poderíamos raciocinar assim: quem são os nossos amigos? São aquelas criaturas que pensam como nós, que agem como nós, que gostam das mesmas coisas que nós gostamos. Então, há ali aquela afinidade, não é? Afinidade de interesses, afinidade de gostos, não é? Então, essas criaturas são os nossos amigos, aqueles com quem a gente gosta de estar. Não é verdade? Há até um ditado popular que nós vamos utilizar: diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Porque os amigos são aqueles, né, que gostam das mesmas coisas, que fazem as mesmas coisas. E esta lei de afinidade, ela é vigente entre nós, os encarnados, né? Por isso estou falando dos nossos amigos. Ela é vigente também no mundo espiritual entre os espíritos. Eles também se agrupam segundo as afinidades. E ela é vigente também assim, olha, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Então, parodiando este ditado popular, eu vou dizer assim. Eu disse, não é? Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és, mas diga-me o que pensas e eu direi quem te acompanha. Por causa desta grande lei de afinidade que reúne as pessoas. Então, vejamos, se a gente tem, vamos, por exemplo, nos jovens, né? Se um jovem gosta muito do futebol e utiliza do seu tempo assistindo futebol, sabe todos os técnicos, todos os jogadores, todas as partidas. E há um outro jovem que gosta de música, e ele conhece todos os cantores, os intérpretes, os compositores, né? Os CDs, os DVDs, enfim. Então, eles são amigos. Aí aquele que gosta de futebol diz assim: vamos lá no jogo, porque domingo vai ter um jogo assim, assim, assim. Né? Aí aquele que gosta de música não tem interesse pelo futebol. Aí ele diz para o outro: olha, não, vamos lá em casa que tem um CD novo. Nós vamos ouvir, você vai ver que beleza. Então, o que vai acontecer com esses amigos, irmãos? Cada um vai para um lado. Um que gosta do futebol vai no futebol, o que gosta da música vai dedicar-se a ela.
não há um centro de interesse, a afinidade, porque cada um tem o interesse voltado para uma situação, não é? Então, também isso acontece com os espíritos. Por isso que eu disse, diga-me o que pensas, do que gostas, o que fazes, né? O que falas, e eu direi quem te acompanha. Quem é que acompanha? Aquele que gosta das mesmas coisas. Aquele que vai realizar-se através das coisas que o encarnado faz. Ele não tem um corpo físico para fazer. Então, ele se utiliza do encarnado para desfrutar daquilo que ele gosta através do encarnado. Então, ele fica com o encarnado, não é? Então, por isso que diga-me o que pensas e eu direi quem te acompanha. Tendo interesse comum, as criaturas se buscam. E se buscam com uma facilidade, com uma rapidez, não é? Tanto os bons como os outros. Nós trabalhamos em escola toda a carreira, não é? Porque eu fui professora, depois diretora de escola, e toda escola tem sempre aqueles alunos problemas, não é? Aqueles que não são irrequietos, não obedecem, né? Que dão trabalho. Toda escola tem. Então, era interessante notarmos que, às vezes, vinha um aluno desse tipo, problema, remanejado de uma outra escola onde não foi suportado. Então, vinha para esta escola onde nós estávamos ali, por isso que eu vou contar isso para vocês. Vinha aquele aluno que era problema. Iniciava a aula às 8 da manhã. O recreio era às 10. Vocês acreditam que em prazo de 15 minutos ele já estava junto, fazendo rodinha com os problemas desta escola? Aquele de lá imediatamente detectou aqueles que eram aqui, eram levados, eram indisciplinados, e eles se juntam. E a gente olhava, mas não é possível. Parece até que tinha uma atração. Eu não conhecia ninguém, mas já de pronto estava já mancomunado com aqueles que eram o problema nesta escola. Então, vocês imaginem a facilidade dos espíritos para se unir àqueles que tenham, como ele, um interesse comum, né? Então, é muito bom que a gente saiba isso e coloque esse conhecimento para a compreensão dos nossos problemas. E vamos ter em mente que, diga-me o que pensas, e eu direi quem te acompanha. Às vezes a gente quer saber, nossa, quem são os espíritos, né, que me acompanham? Já vamos saber, não é? Através do quê? Da nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir, dos nossos gostos. Então, é isso o que vai atrair para a nossa companhia os espíritos. Bom, de acordo com as inclinações que exteriorizamos, os pensamentos que emitimos, atraímos para a nossa companhia aqueles que se identificam conosco. Dando continuidade, então, ao nosso estudo sobre a obsessão, nós vamos ver que Allan Kardec, ele registra 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas ele faz essa divisão a grosso modo, não é? Parece que são 3 blocos, mas, na verdade, não é? Há uma gama enorme de tipos de obsessão, mas ele engloba, para efeito de estudo, não é? Registrando a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, nós vamos ver que não há muita maldade por parte dos espíritos que produzem-na. E ela pode se apresentar de forma sutil.
às vezes é tão sutil que a gente não reconhece. De forma sutil, amena, periódica, permanente, acentuada ou violenta, não é? Então, neste caso, não há muita maldade por parte do obsessor. São espíritos levianos, desocupados, vamos dizer assim, aqueles que não encontram no mundo espiritual um objetivo para dar continuidade ao progresso, ao processo evolutivo, ao seu próprio progresso, não é? Então, ela se manifesta, a obsessão simples, veja. E olha, é bom que a gente preste atenção, porque eu duvido que nesta obsessão simples não estejamos todos nós enquadrados. Ela se manifesta por manias. Quem não tem mania, né? Manias, pavores, esquisitices, fobias, cacoetes, tiques nervosos, excentricidades, vícios, paixões, fanatismos, indolências e excessos também, viu? Excesso de comer, de rir, excessos sexuais, enfim. Nos médiuns, estes obsessores, interferem nas comunicações. Então, eu dizia que ela é tão sutil que a pessoa não acha que tem digamos, um problema espiritual. Não é um processo obsessivo, né? Não é assim. Mas, quando a pessoa apresenta determinados comportamentos, esses comportamentos facilitam a aproximação de espíritos que com eles se identificam. E aí permanecem. E aqueles comportamentos começam a se repetir, né? Nós temos aqui, vamos ler para vocês, uma lista de comportamentos desta natureza. Não que quem apresente isso esteja obsediado, não é isso. Mas estas criaturas estão dando alguma condição para que os espíritos que se identificam com estes comportamentos se acheguem. E uma vez se achegando, eis a questão, permaneçam. Né? Quando ele fala assim, é com esse que eu vou. Então, olha, são alguns sintomas, né? Nas tendências. Na tendência de rir sem motivo ou a pretexto de coisas fúteis. Eu não vou comentar cada um, porque senão nos alongaríamos muito, né? Na manifestação de cacoetes. Na vontade de chorar sem razão plausível. Em comer exageradamente. Em estar sempre com sono. Em sentir prazer na ociosidade. Falei que nós vamos, de repente, falar assim, olha eu aí. Não é? Em sentir prazer na ociosidade. Na exteriorização de manias. Nas ideias fixas. Em fazer gracinhas tolas. Tem, não tem? Em amofinar persistentemente o próximo. Em repetir mecanicamente o mesmo dito. Em apaixonar-se. Não é apaixonar por uma mulher ou por um homem, não. Apaixonar, são pessoas que são apaixonadas, não é? Se apaixonam pelo futebol, de repente se apaixonam por outra coisa. São, assim, muito fáceis de se apaixonar. São aqueles entusiasmados, não é? Que a gente vê, nossa, dali a pouco já aquilo não interessa mais. Nas prevenções descabidas, na casmurrice, aquela cara fechada, né? Na casmurrice, nas práticas do vício, nos atos de ostentação, nas explosões temperamentais. Olha,
né? Explosões temperamentais, na mistificação, no hábito de mentir. Quem é que não fala? Não, uma mentirinha. Então, eu falei, nós vamos nos detectar nesta lista. Em expressar-se licenciosamente, contar piadas, né? Falar nomes feios, inadequados, em revelar covardia, em usar palavrões, em demonstrar fanatismo, em gesticular e falar sozinho, em ser sistematicamente importuno, em ouvir e ver coisas fantásticas, em gastar acima do que deve e pode. Aqui eles nos pegaram, não é? Em gastar acima do que deve e pode, não é? O cartão de crédito que o diga. Em atribuir a si doenças que, na verdade, não tem. Olha. Em descuidar-se das suas obrigações no lar e no trabalho. Em abandonar os imperativos deveres caseiros, ausentando-se do seio da família. Não para em casa, né? Em viver num mundo distante, sonhadoramente, em provocar discussões constantemente. Então, vejam, irmãos, não que as pessoas que fazem isso estejam obsediadas, né? Vamos falar de novo. Não, mas são comportamentos inadequados, comportamentos que acabam oferecendo as condições que os espíritos desocupados do mundo espiritual precisam para se instalar junto a nós. E uma vez instalados, fica difícil poder desalojá-los, não é? Bom, então essa é a obsessão simples. Agora vamos falar da fascinação. A fascinação é um estado mais grave. O obsediado não acredita estar sendo enganado. Aceita absurdos como verdades. Eu diria a vocês, com a experiência de 29 anos que nós temos com esse grupo, fazendo o tratamento de desobsessão, que a fascinação, na nossa experiência, é muito mais complicada e difícil de tratar. Porque nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, a gente vai pensar que a subjugação é que é o pior. Mas a minha experiência diz que a fascinação é pior de tratar. Né? Por quê? Porque o obsediado, o fascinado, vamos dizer assim, o fascinado é alguém que trabalha, que anda, que fala, que passeia, que cuida das suas obrigações. Então, ele não acredita de forma nenhuma que ele está sob o jugo dos espíritos. Porque ele está desempenhando todas as suas tarefas, ele faz tudo, não é? Como ele fazia antes. Por isso que é a obsessão mais difícil de tratar. Porque o obsediado, ele não acredita e não acreditando, ele não aceita. Ele não aceita o tratamento. E aí é que está a dificuldade, não é? E tem outra coisa ainda. O obsessor, que é muito esperto, ele procura afastar o obsediado de todos aqueles que poderiam abrir-lhe os olhos. Né? Quando tem alguém que pode mostrar àquela criatura, olha, não é, você não está bem, então o obsessor procura afastar aquela pessoa. E quando às vezes é um trabalhador da casa espírita, aí vocês devem estar pensando, mas trabalhador da casa espírita fica obsediado? O que é isso?
Se os trabalhadores da casa espírita ficam obsediados, o que será de nós? Não estão pensando isso? Todos nós, todos, somos passíveis de arcar com um processo obsessivo, viu? Ninguém está livre, ninguém está a escapo, não. Não tem nenhum privilegiado. Então, é possível sim. E o que faz o obsessor quando o fascinado é um dos membros da casa espírita? Faz com que ele saia, com que ele vá embora, não volta mais. Não é? Por quê? Porque no centro ele iria encontrar o tratamento, iria encontrar aqueles que lhe abririam os olhos, né? Iriam ajudá-lo. Então ele se afasta, ele vai embora, ele encontra 1000 defeitos e vai embora, não volta mais. Isto acontece, infelizmente acontece na casa espírita assim, né? Então, vejam, o fascinador, vamos dizer assim, chega a conduzir o indivíduo como o faria um cego, levando-o a aceitar as ideias mais estranhas, mais esdrúxulas, né? Ele passa a defender posições, posturas, pontos de vista ferrenhamente, e todo mundo vê que aquele ponto de vista é absurdo, só na cabeça dele mesmo. Mas é que ele está conectado com o espírito obsessor, que nunca é um só, viu? Já vamos aprendendo. Nunca há um obsessor sozinho para promover um processo obsessivo. Eles trabalham em grupos, em grandes grupos. É claro que eles têm uma hierarquia, tem o chefe, tem o subalterno, tem o assalariado, não é? Mas eles são muito organizados. Se são. Tinha um companheiro que dizia que no mundo espiritual tinha a faculdade que ensinava a obsediar. Deve ter mesmo, porque eles têm técnicas incríveis, né, que eles devem aprender em algum lugar. Então, o fascinador, ele exerce uma influência tão grande sobre o fascinado que o fascinado não enxerga mais nada. Está todo mundo vendo, só ele que não vê. Né? Ele é capaz de afirmar com absoluta segurança que o Sol gira em torno da Terra. Né? Ele afirma que isto é verdade. Então, ele tem os pontos de vista, porque a fascinação, ela nos pega, sabem pelo quê? Pelo orgulho. O orgulho e a vaidade. Os fascinadores do mundo espiritual adoram os seres orgulhosos, vaidosos, e é esses mesmo que eles vão atrás, né? E eles também são orgulhosos e vaidosos, e eles engendram sistemas, e eles querem ter auditório. Eles querem passar as suas ideias para o encarnado. E ele consegue, ele passa a ideia para o encarnado, e o encarnado começa a defender aquela postura, aquele ponto de vista, aquela maneira de ser, né? Aquele jeito de agir. E está todo mundo à volta vendo que aquilo é um absurdo, mas ele não vê. Ele não é capaz de perceber que aquilo é um absurdo. E a gente que está meio de fora na situação não se conforma. Mas como é possível? Pois é possível. E aí, quando queremos auxiliar, normalmente a pessoa não aceita. Não é essa que é a dificuldade. Então, a diferença entre a obsessão simples e a fascinação é muito grande. No primeiro caso, o espírito é um importuno. No segundo caso, não. Ele é ardiloso, não é? Agora vamos ver a subjugação, que parece que é a forma mais intensa da obsessão. Né? A subjugação é a forma mais grave da obsessão. O paciente fica sob verdadeiro jugo. Há o domínio absoluto do obsediado pelo obsessor. O obsessor domina, mas domina mesmo de forma intensa, domina a mente,
domina inclusive o corpo físico. É por isso que às vezes, eu até vou contar, uma vez já tomei até um sopapo. Um sopapo bem dado de uma senhora, coitada, não é? Que eu cheguei perto, ela mandou um sopapo. Não era ela, obviamente, mas vocês veem que na subjugação, o espírito, por isso que tem aquela ideia, existe aquela ideia de que o obsessor entra no corpo do obsediado, que não é nada disso, que o obsessor não entra no corpo de obsediado nenhum, porque não é possível isso, não é? Mas, como ele domina os gestos, então dá a impressão que né, está possuído, como fala, né? A época de Jesus eram os possessos. Hoje não, hoje a gente sabe, não é? É subjugado. Porque o espírito obsessor não precisa nem estar perto, viu, irmãos? É bom que se diga. Às vezes, de longe, ele já atua. E eles estão ligados de tal forma que ele domina o indivíduo mesmo estando a uma distância, não é? Se um subjugado, por exemplo, às vezes acontece, está longe, o obsessor aparece, ele já desmaia. Né? Cai no chão, começa a estribuchar. Não é verdade? A gente não vê. Outro dia teve um que caiu aqui na segunda-feira. Né? Uma pessoa que estava vindo à casa pela primeira vez, de repente cai mesmo. Né? Então, é o estado da subjugação, em que o espírito domina o que a pessoa vai fazer. Né? Então, ela gesticula, ela fala. Olha aí, até o domínio corporal, provocando movimentos involuntários, fazendo-o tomar atitudes ou posições ridículas. Ajoelhar-se no chão, né? Dar socos no próprio rosto, andar de quatro, enfim, joga o indivíduo no chão. Quando a gente vê, às vezes, pela rua, né, essas pessoas falando, gesticulando, fazendo discurso, e às vezes se batendo também, não é? Que a gente vê, são pessoas pela rua, são subjugados, né? São problemas espirituais, sem dúvida. Né? Bom, mas vamos às causas. Por quê? Né? Perguntar-se-ia. Por que existe uma coisa dessa? Qual é, né, a razão? Então, as causas, vejamos. Desejo de fazer o mal por parte dos desencarnados. Né? Espíritos faltosos, quando viviam, ao desencarnar, tem a preocupação de intuir para o mal, servindo-se de criaturas de vontade fraca para usá-las como joguete. Quem não gosta de dominar o outro, né? Para que estas criaturas sofram como eles sofrem. Então, eles não querem sofrer sozinhos, eles querem companheiros, né? Então eles atuam sobre as pessoas de vontade fraca. Vamos registrar a vontade fraca aí, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Também por orgulho e falso saber. Também são causas. Orgulho e falso saber são as causas da fascinação. E a vingança. A vingança, irmãos. Eu diria que a vingança, dentro da nossa experiência, é 95% dos casos. E já vou explicar, porque essa é o mais importante. Mas não podemos deixar de falar do vampirismo também. Né? O vampirismo, que é uma forma de obsessão em que o obsessor... Prestem bem atenção nisso. O obsessor, eu gosto desta palavra porque eu acho que define bem a atuação do espírito sobre o encarnado. O obsessor desfruta junto com o encarnado. Olha, fumo, bebida, comida, droga, sexo. São essas as situações em que o espírito se acopla ao encarnado. Como eu disse há pouco, ele não tem corpo, então ele tem que utilizar o corpo do encarnado para poder desfrutar
daquilo que ele gosta. Não pensa vocês que o drogado, que às vezes joga a vida no lixo, né, desencarna, e desencarnou, deixa de ser drogado. Não deixa, não. Ele continua a ser drogado. E ele vai fazer o quê? Ele vai se justapor a um encarnado que usa droga para que ele possa desfrutar junto. Assim é na droga, assim é no fumo, assim é na bebida, assim é no sexo, não é? E na comida também. Os glutões, né? Os espíritos também se aproximam. Eles sempre se aproximam daqueles que gostam daquilo que ele gosta. Para quê? Para que ele possa desfrutar, não é? Então, naquele livro Sexo e Destino, de André Luiz, nós encontramos ali uma cena muito interessante a esse respeito. O personagem Cláudio está na sala, lendo o jornal. Entra ali o espírito André Luiz e um outro companheiro, e encontram dois espíritos ali na sala, né, junto com o personagem Cláudio. E num canto da sala tem um barzinho, né? Antigamente, hoje já não é tanto, mas toda sala que se prezasse tinha um barzinho. Tinha um amigo que dizia assim, se a gente dá bebida para os amigos, o que será que a gente ofereceria para os inimigos? Então o Cláudio está lá sentado vendo o jornal. Um dos espíritos inferiores que está ali na sala, chega na poltrona onde o Cláudio está sentado e o enlaça. E transmite a ele a sua vontade de beber. Aí ele fecha o jornal, se levanta, vai lá no barzinho, põe uma dose, o espírito se acopla a ele, se justapõe, porque assim não entra no corpo, não, mas se justapõe. E sorve, não é? Aquele trago de bebida com prazer. Satisfaz o encarnado e o desencarnado também. E aí ele volta a sentar e vai abrir o jornal, o outro bota a mão na cintura e fala assim, eu também quero. O outro espírito. E aí vem, enlaça-o novamente, ele se levanta de novo, vai lá, põe outra dose e ingere para satisfazer o outro. Então vocês veem, assim é no cigarro, não é? A pessoa às vezes nem está lembrando, de repente o outro está com vontade de fumar, vai lá, lembra, ele abre, acende o cigarro. Então é a droga, é o cigarro, é o sexo também, não é? O sexo, eles vêm para a companhia daqueles através dos quais ele sabe que ele vai conseguir a sua satisfação. Mas não tem nem dúvida, não é? E hoje em dia, ainda mais com a internet e tudo aquilo que ela oferece, a pessoa não precisa nem sair de casa, não é? Para locupletar-se daquilo que lhe interessa. E os espíritos se achegam, porque eles entram na faixa vibratória e vêm assim, ó, que nem um imã, para aquele local onde eles sabem que vão encontrar a satisfação dos seus desejos, do seu interesse através daquela criatura. Não é? É da lei, irmãos. Os afins se reúnem, não importa em que dimensão estejam, mas eles se reúnem sempre, encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado e desencarnado com desencarnado. É a grande lei de afinidade, não é? Os mesmos gostos, os mesmos interesses, as mesmas necessidades e por aí vai, então se agrupam. E é muito bom a gente saber disso para cortar os males pela raiz. Quando a gente começa a perceber que a coisa já está saindo um pouco do controle, não é? Porque são os comportamentos repetitivos que trazem isso. Se a pessoa faz uma coisa uma vez, depois faz duas, depois faz três, começa, epa, mas o que é isso? Já estou repetindo muito essa história, não? E aí poda, porque conhece que se isto não ocorrer dentro do orai e vigiai, aquilo vai se tornando um problema. E uma vez instalados os espíritos, fica muito complicado para desinstalá-los.